Olá pessoal, hoje nós voltamos com nossas aulas de eletromagnetismo e nós vamos falar hoje sobre força magnética. Existem dois tipos de forças magnéticas, aquelas que atuam em ímãs e materiais ferromagnéticos e uma outra que nós vamos falar já já, que é a força que atua em cargas em movimento. A primeira ideia sobre a interação eletromagnética, nós podemos considerar dois ímãs, como esses dois exemplos aqui, e, por exemplo, o lado norte está virado para o lado norte, nós sabemos que isso vai provocar uma força de repulsão. Essa força de repulsão ela pode ser calculada em função de uma outra lei de Coulomb, análoga àquela que nós vimos para a eletricidade, com a seguinte expressão: uma constante, vamos chamar de constante magnética, uma carga, que também vamos chamar de carga magnética, dos dois ímãs, o produto delas, dividido pela distância ao quadrado. Não é uma equação muito comum da gente trabalhar, mas foi uma equação que foi deduzida por Coulomb no final do século XVIII. O que nós observamos aqui, principalmente, é que, da mesma maneira que nas cargas elétricas, as forças magnéticas dependem do inverso do quadrado da distância e elas dependem de alguma propriedade intrínseca do próprio material magnético. Você já deve ter percebido que existem alguns ímãs que parecem ser mais fortes que os outros. Essa força dos ímãs é o que nós chamamos, vamos chamar aqui, de carga magnética. Como não é uma equação tão abordada no ensino médio, vamos só comentar sobre ela e vamos passar para a próxima, que é a principal. O segundo tipo de força magnética é a que atua em cargas em movimento. Então, imagine que você tem uma carga positiva aqui, com velocidade v, vamos supor constante, para a direita. E nós tenhamos um campo magnético que atue uniformemente, por exemplo, para fora do plano do papel. Vamos marcar aqui com vários pontinhos e vamos chamar esse vetor de B. Só para relembrar, quando nós desenharmos um vetor x, quer dizer que ele está para dentro do papel, para dentro da sua tela, para dentro do quadro. Quando nós desenharmos um pontinho, quer dizer que esse vetor se encontra para fora do papel ou para fora do quadro. O que os físicos perceberam é que passa a atuar uma força magnética nessa carga, cujo sentido é dado, nesse caso aqui, para baixo. E o valor dessa força magnética é dado pelo produto QVB. Se alguma vez você já estudou vetores ou geometria analítica, isso daqui se chama produto vetorial. É um produto entre dois vetores, nesse caso entre a velocidade e o campo magnético, que resulta um terceiro vetor, que vai ser a força magnética. Esse vetor possui algumas características que nós vamos falar. A primeira delas é que o módulo desse vetor vai ser o módulo da carga, o módulo do vetor velocidade, o módulo do vetor campo magnético, vezes o seno de um ângulo θ, em que esse ângulo θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Nesse exemplo que nós desenhamos, o ângulo entre esses dois vetores é 90 graus. Então, nós vamos ficar com esse cara aqui igual a 1, que é o seno de 90 graus. Legal? Mas como a força magnética, como força, é uma grandeza vetorial, nós precisamos também definir uma direção e um sentido para ela. A direção vai ser a direção do vetor que forma 90 graus com a velocidade e que forma 90 graus com o campo magnético. Isso significa que a força sempre vai ser simultaneamente perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo magnético. Por exemplo, imagine que nós tenhamos esse plano com os dois vetores v e b apoiados nele. O plano que é perpendicular a esses dois vetores simultaneamente vai ser essa reta daqui, para cima e para baixo. Ela faz 90 graus simultaneamente com esses dois vetores. E o sentido ele vai ser dado pela regra da mão direita. Então imagine que o que eu vou desenhar aqui é uma mão direita, em que os seus dedos eles vão representar o vetor velocidade
A palma da sua mão, que sendo essa daqui a mão direita, vai estar para dentro do papel, e o polegar vai indicar o sentido da força magnética. Então, se você colocar a sua mão direita no nosso exemplo aqui, os seus dedos, velocidade, estão aqui para a direita, o nosso campo magnético está para fora do quadro, você vai perceber que o seu polegar vai estar apontando para baixo, indicando o sentido da força magnética. A primeira observação que nós temos que fazer com relação à regra da mão direita é no caso da nossa carga ser negativa. Você não precisa de uma outra regra para poder prever qual o sentido da força magnética. Basta você olhar para a definição. O que significa a carga ser negativa? Quer dizer que aqui vai ter um sinal de menos, então a força magnética também vai ficar negativa. E um vetor negativo nada mais é do que um vetor ao contrário. Então, se essa carga daqui do nosso exemplo fosse negativa, você ia fazer a regra da mão direita, seus dedos iam apontar para baixo, no final você vai simplesmente inverter o sentido da força. Legal? Vamos fazer alguns exemplinhos agora, só para poder ficar mais fácil de nós entendermos o uso da regra da mão direita. Para cada um dos exemplos, basta você usar a regra da mão direita. Lembrando que os seus dedos vão indicar a velocidade, a palma da sua mão o campo magnético e o polegar o sentido da força. Então, primeiro exemplo, a velocidade vai estar para baixo, o campo magnético vai estar para dentro do papel. Isso significa que a força magnética vai estar para o lado direito. No segundo exemplo, a velocidade está para a direita, o campo magnético, se você observar aqui, ele está para fora do papel, a força estaria para baixo. Como a nossa carga é negativa, a força magnética vai estar para cima. No terceiro exemplo, observa bem aqui, a velocidade está meio inclinada para cima, não tem nenhum problema. O campo magnético está para cima, isso significa que a força vai estar para fora do papel. Então, agora, a força magnética vai estar para cá, fora do papel. Perceba que agora o ângulo entre esses caras não é 90 graus, mas isso não muda a regra da mão direita. Vai mudar apenas o módulo da força magnética, que vai incluir esse seno de θ, que não vai ser 1. Muita atenção agora nesses dois exemplos seguintes. O V e o B agora, eles possuem mesma direção e mesmo sentido, ou seja, esses dois vetores eles são paralelos. Se os dois vetores são paralelos, significa que o ângulo entre eles é zero. O seno de zero é zero, ou seja, a força magnética aqui é nula. Não tem força magnética quando o vetor V e o vetor B forem paralelos entre si. A mesma coisa acontece quando eles forem antiparalelos, ou seja, possuírem mesma direção e sentidos contrários, porque agora o θ é igual a 180 graus, ou π, o seno de 180 graus também é igual a zero, a força magnética também vai ser nula. Legal? Não importa se a carga é positiva ou negativa. A força magnética, se eles forem paralelos, o V e o B, vai ser sempre igual a zero. O nosso último exemplo, a velocidade está de uma maneira não convencional. Ela está apontando para fora do papel. Se ela está apontando para fora do papel e o B está apontando para cima, perceba que o seu polegar vai apontar meio que na diagonal para cá, sempre fazendo 90 graus com o vetor B e o vetor V. Então aqui vai estar o sentido da nossa força magnética. Na próxima aula, a gente vê as aplicações da força magnética no movimento das cargas. Até a próxima!